Boa tarde a você de casa. A gente continua a nossa série de entrevistas tratando sobre as finanças do estado do Rio Grande do Sul. Na segunda-feira tivemos a presença aqui no NT Sul do chefe da Casa Civil, o secretário Fábio Branco, falando justamente da dificuldade do governo do Rio Grande do Sul em conseguir pagar os salários dos servidores em dia. E o governo condiciona uma modificação nesse quadro justamente à venda das ações do Banrisul. Agora entra a Banrisul Cartões também, com a ideia de venda de ações, para que o governo efetivamente pudesse pagar em dia. Nós vamos conversar agora com o deputado estadual do PT, Zé Nunes, ele que lidera a frente parlamentar em defesa do Banrisul, para avaliar justamente essa proposta que o governo do estado tem para tentar resolver essa situação. Deputado Zé, boa tarde, obrigado pela presença com a gente. Boa tarde, Daniel, um prazer estar contigo. Perfeito. Como é que o senhor avalia essa proposta do governo do estado e esse condicionamento de venda de ações do Banrisul, que é uma tentativa que já vem sendo feita desde 2017, mas até agora ainda não surtiu efeitos? O governo do estado, desde o início do governo, a gente percebeu as intenções de venda do patrimônio público e, em especial, a situação do Banrisul. A venda do Banrisul ela é um assunto antigo nesse governo. Nós, motivados por essa situação, criamos uma frente parlamentar para defender o Banrisul como banco público dos gaúchos e gaúchas, e o governo agora vem de novo com uma intensiva forte no sentido de várias frentes. Como não conseguiu, porque a ideia era avançar com a retirada da Constituição do Estado, da necessidade dos plebiscitos para a venda das empresas públicas, e experimentou isso com a CE, com a Sulgás e também com a CRM, não tendo sucesso nessa sua tentativa, o governo, no que diz respeito ao Banrisul, para atender ao que ele pretende na adesão desse projeto chamado Recuperação Fiscal, que não tem nada de recuperação fiscal, ele é um projeto de repactuação da dívida do Estado do Rio Grande do Sul em termos e moldes muito ruins para o futuro do Estado, ele tenta fazer uma privatização disfarçada do Banrisul, vender as ações do Banrisul e deixar o banco com apenas 26% do seu capital na mão do Estado é praticamente privatizar o banco, E a venda da Banrisul Cartões é sem dúvida nenhuma atingir um setor dos mais lucrativos para o banco, que impactam profundamente o comércio do estado do Rio Grande do Sul. Quantas pessoas aqui em Cachoeira do Sul têm um cartão do Banrisul? É o único cartão de débito que não tem taxa. Dinamiza todo o comércio do estado. A Banrisul Cartões ela é muito assediada pelo setor privado, que quer de fato colocar a mão nesse instrumento de lucro muito importante aqui no Rio Grande do Sul. É preciso dizer, nós temos várias iniciativas, uma delas é uma ação judicial, de um protesto judicial com relação à venda das ações, porque entendemos que o impacto da venda das ações é um impacto que tira completamente o viés público do banco. Quando o legislador colocou na Constituição do Estado de que deveria haver um plebiscito, é porque as empresas públicas, elas têm sobre elas o interesse público, elas têm um papel público para o Estado, estratégico. Bom, a venda das ações, no caso do Banrisul, o Estado vai abrir mão no mínimo de 2 cadeiras no processo decisório do banco, na tomada de decisão do banco, e o Estado vai ficar com apenas 26% do capital do banco. Esse banco vai ser gerido segundo o interesse privado. É isso que contém esta ação que ingressou a FETRAF, o Sindicato dos Bancários, e que nós vemos apoiando pela frente parlamentar. Então, o Estado vendeu o Banrisul, liquidar o Banrisul, para simplesmente pagar salário, porque é um governo que não conseguiu dar respostas e não buscou outro caminho, é um governo que se limitou unicamente a uma estratégia, vender o patrimônio público, a estratégia muito pobre do ponto de vista de perspectiva de futuro, do ponto de vista da eficiência gerencial do Estado. Foi uma iniciativa pobre do atual governo, que não produziu nenhuma outra alternativa a não ser vender o patrimônio público e pagar salário. Então usa eu digo quase uma chantagem
com os servidores, com a população. Bom, precisamos vender para pagar salário. Bom, se todo mundo raciocinasse assim, cada família na sua casa, na gestão financeira da família, ou em qualquer empresa, pensasse como o governo do Estado está pensando, nenhum se encaminharia para um destino diferente que não a falência. E é isso que está dado, né, na conjuntura atual, né, no modelo, na forma que vem sendo gerido o Estado pelo atual governo. Deputado, um outro assunto importante, uma bandeira sua também, à frente da agricultura familiar, uma cadeia produtiva importante para a região central do Rio Grande do Sul, do ponto de vista de indústria, e também metade sul por conta da produção, é a cadeia do fumo, do tabaco, não é? E ao passo que se tem uma preocupação muito grande do ponto de vista de saúde, também se tem uma preocupação do ponto de vista de produção, né? Do que essas famílias, que são, se não me engano, 75 mil famílias na metade sul do estado, produzindo o que fariam, né, sem o tabaco, fazendo paulatinamente uma redução na produção. Nesse ano de 2018 tem a COP8, né, um evento que acontece em Genebra, na Suíça, para discutir justamente ações para priorizar a questão da saúde e também para que os estados, os países possam fiscalizar, regulamentar melhor a questão da produção. Como é que o senhor vê isso, entende as demandas da indústria e também da produção das famílias que produzem tabaco hoje aqui no estado? Bom, Daniel, posso te dizer que esse assunto, né, do tabaco eu domino bastante. Fui produtor de tabaco, né, sou engenheiro agrônomo, trabalhei numa empresa fumageira, conheci os dois lados, né, o lado do agricultor que produz com sacrifício e que faz a parte mais difícil dessa cadeia, e conheço também o lado da indústria, porque trabalhei numa indústria fumageira como engenheiro agrônomo. Participei da discussão da COP7 no ano passado e conheço, né, os preceitos do que está contido na Convenção Quadros, né, os países que são signatários dessa convenção, que é uma convenção de saúde, né, e também preciso dizer que sempre foi muito utilizado, né, com menos informação e com mais instituição do processo do medo, da extinção da atividade. Nós temos uma posição clara, nós respeitamos a Convenção Quadro, que é uma convenção da Organização Mundial de Saúde, não tem como não reconhecer e não respeitar, né? Querendo ou não, ela existe, o Brasil é signatário, foi aprovado por unanimidade no Congresso Nacional brasileiro. Bom, e essa discussão relacionada aos temas da Convenção Quadros e a possibilidade de restrição da produção, eu vejo que a Convenção Quadros ela muito mais está envolvida com o tema do consumo do tabaco, né, e muito menos com a questão da produção. Hoje tem um entendimento claro de que não dá para restringir a produção, tendo em vista que os países que produzem têm um histórico de produção do tabaco, né? Agora, a vontade da convenção e o seu objetivo principal é, de fato, diminuir o consumo de tabaco no mundo. E aí tem os diversos interesses. Nós temos os interesses das grandes indústrias transnacionais, né, que trabalham no mundo inteiro articulando o processo de comercialização. Eu acho que há um perigo que é uma outra faceta, quando a indústria coloca que o debate do aditivo de produtos no cigarro, né? Tem indústria defendendo o cigarro eletrônico. Tem lugares do mundo, são muito poucos, na convenção, na última COP, né, na conferência das partes que aconteceu na Índia, a COP7, foi determinado a proibição de todos os países signatários da comercialização do cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico, sim, tiraria... Por que é o cigarro eletrônico? Ele é um cigarro que tem nicotina, né, e é um processo eletrônico, então não precisaria mais, a nicotina sintética, não precisaria mais ter produtores de fumo. Inclusive a indústria, ou pelo menos boa parte dela, defende esses novos formatos, né? Claro, porque a indústria faz o seguinte, ela se adapta, daqui a pouco ela não precisa mais de produtor. Ao mesmo tempo, aqui com todo o respeito que eu tenho à indústria, mas ao mesmo tempo, e aqui nós precisamos ser claros no nosso debate, a indústria tem os seus interesses, que muitas vezes não é o interesse do produtor. Né? Tem coisas que são comuns e tem outras que não. A indústria, ela acompanha os movimentos tecnológicos e tal, ela preservando o seu lucro, ela vai continuar existindo. Então, nós temos trabalhado no sentido do reforço do produtor na cadeia do fumo. Né? Esse excesso de aditivos, acho que esse é um debate que não diz respeito a nós. Nós produzimos fumo. O agricultor produz fumo.
né? E nós produzimos um fumo de boa qualidade. Esse produto, né, exportamos mais de 80% do fumo que produzimos. Esse produto é que nos diz respeito. Se tiver alguém querendo consumir, se tiver demanda por esse produto, nós temos século de tradição nessa produção. Bom, somos uma região altamente produtora, a maior região produtora concentrada do mundo. Nós temos que defender a possibilidade de permanecer fazendo essa atividade. Agora, não podemos ter uma posição contrária à Organização Mundial da Saúde e também não dá para contestar os malefícios que o cigarro causa. Claro. São coisas diferentes. Então, eu acho que o diálogo e o respeito à Convenção Quadros e, ao mesmo tempo, o respeito a quem é produtor para que, enquanto tiver demanda desse produto, bom, os países que são signatários, muitos deles conseguiram diminuir o consumo, né? Tem acontecido. O Brasil, por exemplo, é um exemplo. Aqui no Brasil, a diminuição do consumo do cigarro ela é muito significativa nas últimas 2 décadas. Agora, tem outros lugares do mundo não, que se amplia o consumo, né? Então, a possibilidade de produzir é uma coisa e a legitimidade que tem a OMS de trabalhar no mundo uma política internacional para diminuir o consumo também tem a sua legitimidade. E no meio disso nós temos que trabalhar. Agora, ficar assustando e fazendo terrorismo com os agricultores, como se quisessem terminar, que vão proibir, não é bem assim, né? Claro. Eu participei de todas as discussões, conheço o assunto, né? E nós precisamos não trazer desinformação para apavorar muitas vezes, para defender interesse de sabe lá quem. Essa é a questão que está colocada e eu pretendo ir também na Suíça, na COP8, vou estar participando porque nós precisamos estar no meio do debate, no centro desse debate. Uma última pergunta para a gente fechar a nossa conversa, deputado. Caravana do ex-presidente Lula passou pelo Rio Grande do Sul na última semana, com muita repercussão, continuou por Santa Catarina, Paraná, e nessa semana tem o julgamento do pedido de habeas corpus, né, do ex-presidente Lula no STF. Como é que o senhor vê essa situação do ex-presidente e já uma avaliação também do que foi a caravana aqui pelo Estado? Eu acho que a caravana aqui no Estado, o que eu observei, né? Eu estive em Bagé, né? Cheguei lá em Bagé, eu observei uns 150 manifestantes contra o presidente Lula, devia ter uns 15 a 20 tratores lá, né? E, por outro lado, eu observei quase 10 mil pessoas do outro lado manifestando apoio ao presidente. Então, acho que foi, de uma certa forma, aconteceram atos de violência que são inadmissíveis, né? Atos que não combinam com a democracia, né? E, ao mesmo tempo, muito valorizado aqueles que foram contra, né? E foi dado mais nitidez para as manifestações contrárias, que não me pareceu assim um grupo reduzido, revestido de um conteúdo de ódio, né? De um certo autoritarismo muito forte, né? E, por outro lado, o presidente foi recebido por multidões em muitas cidades, né? Caso que aconteceu lá no Paraná, com tiros, isso é um absurdo, nós não podemos tolerar. E a questão da discussão que vai ter no Supremo, eu acho que tem uma questão muito séria. O Brasil tem uma justiça morosa, demorada, é uma justiça que não rende. Essa é uma questão. E nós temos os preceitos constitucionais. O que está acontecendo no Brasil é o seguinte: frente a uma justiça que não rende, a gente vai lá no Supremo e faz o seguinte: não, a gente passa a prender pela metade do caminho. Os processos que estão transitando na metade do caminho, a gente não deixa chegar até o final ao transitado julgado, como diz a Constituição, por conta que nós somos demorados, que o judiciário demora muito. Bom, o que o país tem que fazer? Quem tem o poder de definir isso é o parlamento. Exato. A democracia, o parlamento tem que decidir. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos reformular o sistema judiciário, nós precisamos reformular a tramitação dos processos e buscar um caminho que seja mais ágil. Agora, nós não podemos descumprir a Constituição e dizer assim, imagina alguém que foi condenado em segunda instância, isso é comum de acontecer. Poucos dias eu vi o exemplo de um pai que foi acusado e ele depois foi absolvido, os filhos, né? Ficou 10, 15 anos na cadeia. Imagina um cidadão com a justiça amorosa, é condenado em segunda instância, vai para a cadeia e dali 15 anos descobre, não, mas não era bem assim, ele é inocente. Aí como é que faz? Numa democracia, a questão da liberdade ela é fundamental. Nós não podemos agir dessa forma. É um atestado de terceiro-mundismo enorme, na minha visão, se nós fizermos isso. Eu acho que o Brasil tem que fazer o seguinte:
Nós temos que respeitar a Constituição e vou dizer, a minha perspectiva é que o Supremo vá votar dessa forma, que se respeite a Constituição, que se dê a defesa e que a pena seja aplicada após o transitado julgado, né? E que imediatamente então se instale um processo parlamentar para se buscar uma nova composição, um novo formato de rito processual, né, no Brasil, com os códigos que nós temos, que se nós não temos estrutura do judiciário, os juízes estão trabalhando na velocidade que tem que trabalhar, né, estão trabalhando que nem outro trabalhador normal, não, como é que está isso? Nós temos que rever isso, esse negócio desse monte de férias, nós temos que rever, né? O judiciário hoje é um setor como qualquer outro do país, tem que trabalhar da mesma forma, claro, né, como qualquer trabalhador. Bom, e mesmo assim, se o problema não se resolve, bom, o nosso rito ele é muito demorado, bom, então vamos mexer, e aí é o parlamento que tem que fazer. Se o Supremo tem o objetivo de proteger a Constituição e fazer com que ela seja aplicada, tem que preservar o que está escrito lá. Essa é a minha opinião. Okay. E essa não é uma questão, vamos dizer assim, específica, porque é o caso do presidente Lula. Essa é uma questão... Todo e qualquer processo. Para o país, para a organização jurídica do país. Perfeito. Conversamos com o deputado estadual Zé Nunes, do PT aqui do Rio Grande do Sul. Deputado, muito obrigado pela presença aqui. Eu agradeço a oportunidade, Daniel. Valeu. Darcy, volto com você no estúdio. Obrigada, Daniel. O NT Sul desta terça fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Mais informações em novotempo.com/NT Sul. Até amanhã, uma ótima tarde.